Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre um tipo de redação um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver, começo, meio e fim, onde as ideias se desenvolvem no corpo, né, naquele meio do texto, e depois são concluídas em um último parágrafo. Antes de qualquer coisa, eu quero só explicar que eu estou colocando o vídeo atrasado um dia, porque ontem eu tive uma crise de rinite daquelas bem terríveis, porque São Paulo está muito frio. Esses 3 últimos dias estão bem frios. E até eu me ambientar com o clima, quando muda assim, eu fico mal. Hoje eu vou ter que fazer alguns cortes no vídeo, porque eu sei que eu vou, de repente, começar a espirrar. Mas é isso, tá? Vamos lá. Eu vou explicar essa redação para vocês. E para quem não me conhece, é a primeira vez no canal, meu nome é Dora Guimarães, eu sou cantora, compositora e escritora. E esse canal é o nomezinho que você está vendo aí embaixo, porque a plataforma ainda parece que não entendeu que eu não estou vendendo medicamento, né? Então, eu estou tentando argumentar lá e pedindo para que eles deem uma olhada no conteúdo do canal. Bom, essa redação que eu vou falar hoje, eu considero uma redação que ela é desenvolvida em espiral, tá? Isso é uma imagem, tá, gente? É uma imagem de espiral. Como se fossem vários Es, assim, ó. Es, né? Um junto do outro, criando um círculo e depois se encontrando, uma linha se encontrando com a outra. Onde essa linha se encontraria é onde você vai pôr a frase principal. Essa frase puxa sempre o leitor para o mesmo lugar. Você escreve a frase, desenvolve em cima daquela frase tudo o que você quer dizer. E depois você traz o leitor de volta, não vai muito longe com ele, mas você traz de volta para aquela ideia, tá? Você segura ele naquela ideia. É como quando você, vamos dizer que você está discutindo com alguém, tá? Vou fazer uma cena similar aqui. Quando você está discutindo com alguém e você fala assim, a pessoa te chama de grosso ou grossa, e você fala, mas espera aí, eu sou grossa? Você xinga todo mundo no trânsito o dia inteiro e eu é que sou grossa? Ontem você foi à padaria e o rapaz te deu o troco errado e você xingou o rapaz e eu é que sou grossa? Você vive me agredindo, falando absurdos para mim e eu é que sou grossa? Então você tá firmando aquela frase, você tá sempre voltando àquela frase para defendê-la do porquê você está dizendo aquilo, tá? Ou contra ou a favor, não importa. Mas você volta sempre naquilo para lembrar. Tá lembrando que você tá me chamando de grossa? Mas é você que faz isso? Tá lembrando que você tá me chamando de grossa? Mas é você que faz aquilo outro? Tá? É como se fosse isso. Então você pode fazer isso no texto. É para você deixar o seu leitor preso ali naquela frase, para lembrar sempre para o seu leitor por que aquela frase está ali, o que aquela frase defende, sobre o que você está falando. Não deixar ele delirar muito e delirando sozinho por aí, fazendo as imagens que ele quer. Você traz ele de volta, tá bom? Tem um filme que eu acho que tem muito a ver com essa história de segurar o leitor, né, ou quem assiste, né, para segurar naquela cena. O filme Sexto Sentido usou, claro que não o tempo todo, mas ele usa primeiro aquelas imagens principais, né, do começo. Então é assim, é uma coisa que você usa, desenvolve e volta nela. Ali foi usado no começo e no fim aquelas cenas. Ele volta na cena para explicar o começo. Por que aquele começo? Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que eu peguei meu e eu dei uma modificada porque ele não tinha muitas. Ele não chamava tanto atenção para a mesma coisa, porque existe uma diferença. Você pode fazer um texto, desenvolvê-lo todo
né? Aquele desenvolvimento ali no meio, no corpo. Mas eu hoje peguei um texto meu que estava com desenvolvimento e eu peguei e dividi. Ao invés de eu falar, porque você xingou o rapaz da padaria e xingou o pessoal no trânsito e você fala barbaridades para mim e você é grosso e eu é que sou grossa, eu cortei isso, é como se fosse isso. Eu fiz um texto inteiro, peguei um texto inteiro e fiz isso, tá? Só para mostrar para vocês. Depois eu vou dar um exemplo de um grande escritor e vocês vão procurar na internet, é lição de casa, tá bom? Bom, então, vocês prestem atenção no que eu fiz, tá? Eu vou ler todo. Depois, se tiver alguma coisa para explicar, eu falo depois, tá bom? Vou tentar interpretar com todos os pontos, vírgulas, porque, como eu já disse, a pontuação, ela ajuda a gente a interpretar, tá? Então, vamos lá. O nome do texto é Coração Escondido. Descobri que meu coração vive sempre escondido, por trás de uma cortina de aço ou de um campo de força invisível. E quando, por acaso, escapam suas emoções amoradas, aquelas que nos fazem tremer dos pés à cabeça, uso a arte da sabotagem, viro atriz e das boas. Logro que tudo posso, que sou autossuficiente. Muito bem resolvida, obrigada. Descobri que meu coração vive sempre escondido. Pensa sozinho, toma suas próprias resoluções e nem me avisa. Mimado, finge ser razão, articulando mentiras sobre sua natureza, dominando meus desejos e paralisando meus atos, na ânsia de se resguardar. Descobri que meu coração vive sempre escondido. Mas eu fiz uma armadilha. Preciso resgatá-lo. Vou derrubar suas muralhas e fazê-lo acreditar uma vez e, quiçá, outra vez. E mais outra vez. Quantas vezes forem necessárias. Descobri que meu coração vive sempre escondido. Mas depois de regenerar seu tecido, vamos os dois, sim, eu e ele, juntos, sentir o sol arder, a chuva molhar e o frio cortar. E quando algo doer demais, a gente se recolhe, se abraça, se cuida e se renova para o que ainda estará por vir. Eu descobri que meu coração vive sempre escondido. Tá, gente? O texto é esse, é isso. Então, eu vim o tempo todo... eu falei duas palavras aqui, amoradas. A palavra amorada vem de amorar, de esconder, né? De ficar ali escondidinho. E tem outra palavra, quiçá, é uma coisa que era antiga e tá voltando a ser usado, quiçá. Seria quem sabe, né? Mas quiçá, hoje tá voltando de novo, eu vejo muita gente falando quiçá. E tem outra palavra aqui, o que foi que eu vi? Lograr, né? Logro, minto, finjo. Finjo que tudo posso, foi isso. Logro que tudo posso. Né? Eu engano que tudo posso. Lograr seria isso, tá bom? Se vocês quiserem, anotem as palavrinhas e coloquem. Se quiser procurar no dicionário direitinho para ver os outros sinônimos, dá uma olhadinha lá, põe naqueles cartões que eu falo, tá bom? Mas vocês percebem que cada tópico, cada parágrafo, eu faço isso. Descobri que meu coração vive sempre escondido. E eu usei um outro recurso, que foi assim, o primeiro parágrafo eu usei maior, eu usei 7 linhas, tá? O segundo parágrafo eu usei 5 linhas. O terceiro parágrafo eu usei 4 linhas. E o último parágrafo, eu voltei um pouquinho mais para 6 linhas
e fechei com uma frase só, que é: eu descobri que meu coração vive sempre escondido. Tá? Esse recurso de ir diminuindo para chegar num ponto que eu podia concluir com uma frase. Mas aí eu acabei aumentando um pouquinho para dar essa conclusão e finalizar com a frase sozinha, separada. Tá bom? Claro que você não precisa fazer desse jeito, fazer tudo certinho, tudo igualzinho ou ir diminuindo. Não é isso. O que importa aqui é você entender que você usa essa frase como uma forma de trazer o eleitor de novo, tá? Você traz de novo para aquele, no meu caso aqui, para uma constatação sobre a respeito do meu coração, no caso, né? Então, claro que eu quero dizer aqui outras coisas, quando eu digo que ele é mimado, finge ser razão, não ter, tá? Ser razão, como se ele fosse razão e não emoção, né? Ele articula mentiras sobre a natureza dele, que é emoção, dominando os meus desejos e me paralisando, paralisando meus atos na ânsia de se resguardar. Por quê? Quando a gente está machucado, faz de conta, né? Como se o meu coração mandasse e ele faz de conta que ele é frio, ele é calculista, ele é razão. Ele não tem nada de emoção. Ele está sempre ótimo e ele me faz lograr que eu sou poderosa, que eu sou muito bem resolvida, obrigada. E não é isso que acontece com ninguém que tem coração, não é isso? A gente sofre, tudo dói, machuca, e aí eu falo que eu vou tentar resgatá-lo de tudo isso. Mas veja, a quantidade de coisas que eu falo, eu conto uma história, eu termino, digo como é que vai ser no futuro, eu vou deixar a vida vir, né, que é sentir o sol arder, a chuva molhar e o frio cortar. Mas se acontecer alguma coisa mais séria, não precisa mais se esconder, nem ficar fechado na caixinha, né? A gente se cuida, a gente cuida do nosso coração, dá um abraço nele e como se ele fosse um ser, a parte de mim, né? E cuido e assim a gente vai enfrentar as coisas da vida como tem que ser enfrentadas. Eu falo uma série de coisas aqui, tá? Que são importantes, que são importantes para esse tipo de texto, né? Eu tô falando de um texto emocional aqui, mas eu falo 5 vezes. Eu descobri que meu coração vive sempre escondido. Eu falei aqui no canal uma vez sobre como eu aprendi esse tipo de redação, que eu aprendi muita coisa vendo como os outros trabalham. E eu aprendi isso com um texto do Vinícius de Moraes. Eu até brinquei no dia do vídeo, falei que eu aprendi com um cara que eu não o conheci pessoalmente, mas aprendi com ele. E como eu já falei, eu aprendi dessa forma, olhando o trabalho dos outros e tentando copiar, tentando fazer uma coisa parecida, tá? Então façam isso, copiem, não tem problema nenhum. Você não é um plágio, você vai tirar a ideia e vai sair fazendo a sua ideia, as suas imagens, como você vai laçar o leitor e trazer ele sempre de volta, tá? Então, eu aprendi isso com o Vinícius de Moraes. E eu vou dar uma sugestão para vocês, como eu já dei de outra vez. Procurem Para uma Menina com uma Flor, que ele vai o tempo todo voltando nessa frase. E ele não faz como eu fiz aqui. Ele, muitas vezes, ele modifica um pouco essa frase, esse tópico aí, essa frase principal. E ele, primeiro, porque você é uma menina com uma flor, ele fala sempre. Depois, porque você é uma menina, porque você é uma menina com uma flor. Muitas vezes ele usa isso no final da frase, às vezes no meio da frase, né? Ele usa um pouquinho diferente. E é um recurso muito interessante. Se você vai escrever um tipo de um texto, um ensaio, um ensaio mais romântico ou uma carta para alguém, fica também ele fica bem bonito. E é isso, você
ao mesmo tempo que você usa esse tópico principal, cada parágrafo desse você desenvolve, tá? Você desenvolve aquele parágrafo. Você não vai ter uma conclusão como você tem uma conclusão numa redação comum, né? Não são pequenas redações, tá bom? Você tem o tópico frasal, né? Não vamos fazer, eu não gosto dessa palavra, tópico. Você pega aquela frase principal, aquela frase que você quer repetir, e você, a partir dela, você desenvolve uma ideia, né? Então, no começo, eu apresento, eu digo porque eu descobri que o meu coração vive sempre escondido. Que deve ser por uma cortina de ferro, quando por acaso as emoções se... Aí eu explico um monte de coisa, tá? E no final da primeira frase eu falo que sou autossuficiente, muito bem resolvida, obrigada. Não terminou o texto, tá? Eu não concluo com aquilo que eu digo que é a conclusão apoteótica, não. Eu termino dando abertura para uma outra vez repetir aquilo. Então eu volto no segundo parágrafo, falo a mesma coisa. Descobri que meu coração, né? E aí eu meio que reclamo. Ele pensa sozinho, toma suas próprias conclusões, né? Resoluções. Depois eu também digo que ele me paralisa na ânsia de se resguardar. Tudo isso ele faz na ânsia de se resguardar. Eu abro de novo, fecho aquele parágrafo, abro de novo com a ideia, a frase principal, mas a ideia já é outra, porque eu já estou explicando o que eu vou fazer, porque eu fiz uma armadilha para ele. Você entende que cada vez que eu entro num parágrafo com aquele tópico, primeiro eu digo aqui, o texto diz a que veio, né? Por que veio, por que tá ali. Ah, eu descobri porque ele fica atrás de uma cortina de ferro, porque ele me faz virar atriz, eu finjo que eu sou bem resolvida, obrigada. Depois eu vou para a segunda parte, dizendo, além dessas evidências todas, o que ele faz? Como ele é tirano, né? Ele resolve tudo e nem me avisa nada. E ele me paralisa e ele não deixa eu ter as minhas próprias emoções. Aí eu já vou para o terceiro parágrafo, onde eu digo assim, mas eu fiz uma armadilha e eu vou caçá-lo, né? Eu vou resgatá-lo. Porque é aí que eu vou tratar dele, é aí que eu vou fazer ele ficar melhor. Vou fazer ele se curar. Fechei também aquele parágrafo. Vou para um quarto parágrafo. Nesse quarto parágrafo, eu já estou vislumbrando o que vai acontecer no futuro depois que ele se curar. Que eu puder fazer o meu coração acreditar de novo. Acreditar no quê? Na vida. Eu não falo exatamente na vida, mas é fazer acreditar. Quem acredita, acredita. É acreditar, você não precisa colocar na vida ali, mas fazê-lo de novo acreditar mais uma vez. Porque a nossa vida é feita de acreditar em milhares de coisas, não é verdade? Na gente, no outro, no que a gente vai alcançar. Então, vou fazer o meu coração acreditar outra vez. E aí eu fecho dizendo como é que vai ser esse futuro. E no final, eu constato, voltando ao início, né, a primeira frase que seria: eu descobri que meu coração, só que eu ponho um é antes. E eu digo, constatando porque eu viajei ali, eu já estava até no futuro, mas aí eu volto. Eu descobri que meu coração, né, é uma constatação. Ainda não fiz nada daquilo que eu estava pensando em fazer, mas é uma constatação. Você consegue perceber que cada parágrafo você desenvolve uma ideia sobre aquela frase principal. Primeiro se apresenta. Você diz o porquê você está ali, de que forma você descobriu aquilo. Depois você explica o que tem acontecido, né, da tirania do coração. Depois você fala, não, mas eu vou resolver isso. E depois você explica esse futuro resolvido. E depois você pode ou não, você pode até terminar em outra frase, tá, gente? Mas você pode ou não
fazer a constatação, que eu acho mais legal, usando a frase de novo. Ou usando a frase e fazendo mais uma conclusão ali. Eu, no caso, usei só a frase. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Procurem fazer e procurem na internet, vocês vão achar, com certeza, Para uma Menina com uma Flor, de Vinícius de Moraes. Não é longo, são 2 páginas do livro de mesmo nome, acho que são 2 páginas. E se vocês quiserem também ver o livro, é bem legal. Eu tinha o livro e acho que eu dei para alguém. Aliás, eu tenho o livro em PDF. É isso, gente. Dá o seu like, deixa o seu like, se inscreva se você tá gostando, para seguir, para a plataforma avisar vocês. Um grande beijo no coração, até a próxima. Tchau.